Boa noite, que alegria, que prazer estarmos mais juntos reunidos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui para louvar e celebrar a Ele, com todo o nosso ser. Eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Jefferson, eu tenho 1,80 m, pele clara, cabelo escuro, estou vestindo uma camisa polo preta, um casaco preto, uma calça jeans azul e um sapatênis cinza com branco. Fim da minha descrição. É uma alegria estar aqui junto com vocês nessa noite. Estamos aqui para celebrar o Senhor. Também quero dar boa noite para aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação, pelo YouTube, pela internet, pela Rede Super. Sejam também muito bem-vindos para cultuar o Senhor conosco. Não fique só assistindo, mas participe. Realmente louve o Senhor onde você está. Se você quiser, pode também deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, que temos uma equipe para conversar com você e para falar contigo aí no chat também, você que está pelo YouTube. Você que está aqui presencialmente, convido você a se colocar em pé. Eu quero ler um texto na palavra do Senhor, lá em 1 João 5, que fala assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? E nós cremos isso, nós cremos que o Senhor Jesus veio e morreu por nós e nos comprou com o preço de sangue. E hoje nós podemos ser livres para louvar a Ele e para ter a vitória pela fé que temos nele. Antes de a gente começar a cantar, também quero dar um comunicado para aqueles que estão com crianças aqui. Nós temos um ministério infantil funcionando lá no 4º andar. Então, se você quiser levar o seu filho ou sua criança está com você lá, tem uma equipe para estar também cultuando com eles a linguagem deles. É um ambiente bem bonito, bem legal, bem lúdico, para eles poderem também cultuar o Senhor lá. Então, fique à vontade para subir lá e levar ele com a equipe. Vamos celebrar o Senhor? Digno é de receber
pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Aleluia. Nós podemos tudo no Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é quem está conosco e nos dá força para vencer nos momentos difíceis. Vamos cantar essa próxima canção agora, declarando isso, que o Senhor é a nossa vida, é tudo para nós e é a nossa força para vencer nos momentos difíceis. És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu és minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Juntos agora com todo o meu coração. todo o meu coração, toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Todo o meu coração, toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei
maravilhosa é poder, num dia frio, batizar alguém que está com o coração extremamente aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, a Gisele tem caminhado conosco já aqui quase 3 anos, 3 anos já. Fez um discipulado extenso. A Sandra, sua discipuladora, que está escondidinha ali atrás. Está participando da célula das mulheres. Está super integrada. E hoje nós queremos louvar o precioso nome de Jesus através desse batismo. Mas antes de perguntar para você, Gisele, queria saber onde estão seus familiares, seus amigos. Ó, turma ali, ó. Toda juntinha ali, coisa mais linda do mundo. Eu queria perguntar para você, Gisele, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Sim! Glória a Deus. Então, como ministro do Evangelho, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aguardamos você no próximo batismo. Boa noite, igreja, graça e paz. Como é bom a gente dedicar um tempo ao Senhor em oração, colocarmos diante dele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas também aquilo que nos traz alegria, a gratidão. Eu não sei como você chegou aqui, como está o seu coração. Você que nos acompanha pela Rede Super, pela internet, se quiser aproveitar também, colocar o seu pedido de oração ou mesmo o seu motivo de gratidão, aproveite este momento. E nós vamos então orar, elevar o nosso pensamento, as nossas intenções, o nosso coração àquele que é o único, que é o nosso socorro, àquele que é o único que pode fazer o impossível. Se você puder se colocar de joelhos, eu convido então a você se ajoelhar. Sabe, o Senhor aceita a nossa oração em pé, sentado, de joelho, deitado, se você talvez está acamado. Mas essa atitude do prostrar, do se ajoelhar, seja algo simbólico sobre dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me prostro diante de Ti. Jesus querido, estamos diante da Tua presença, Pai. Como o Senhor é lindo, é maravilhoso, é grande, é forte e poderoso. Neste momento nós queremos exaltar o Teu santo e bendito nome, com as nossas vidas, com o nosso corpo, com o nosso coração prostrado, submisso diante da Tua mão, da Tua vontade, do Teu poder. Eu sei que na Sua onisciência, o Senhor está sondando cada coração, cada mente, o que cada um tem levado diante do Teu trono de graça. O Senhor sabe todas as coisas, não há como mensurar o Teu poder. E por isso, Pai, cada um desses pedidos eu quero colocar diante de Ti, junto com os meus irmãos. Ah, Pai, age com o Teu poder. Se há alguém enfermo, se há alguém pensando em desistir, oh Jesus, o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus de poder, que atua
atua ainda hoje na humanidade, que atua ainda hoje nas nossas vidas. Se é alguém triste, Pai, ansioso, Jesus, vem com o Teu Espírito Santo consolar. Deus, mas tem pessoas também com o coração alegre e querendo agradecer por tantas coisas. Eu mesma, Pai, quero Te agradecer, Senhor, porque as circunstâncias davam para dar tudo errado neste mês, que o Senhor sabe o que aconteceu, mas glória a Deus, porque o Senhor fez o impossível. Eu quero Te agradecer, Pai, por tantas bênçãos, aquelas já alcançadas e por aquelas que ainda irão acontecer. Nos ajuda, Pai, a perseverar, a ser fiéis, a sermos fiéis a Ti, Pai, com tudo que temos e tudo que somos. E aceita, Senhor, este culto de adoração, de oração, de comunhão, de gratidão por quem Tu és. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a se levantar, vamos cantar mais uma canção. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
sentar por mais um momento. Eu tenho uma novidade para você. Me acompanha. Aqui, quem é mais antigo na igreja se lembra desse espaço. Aqui eram as casinhas de madeira, lembra? Um espaço que antes chegou a ser aqui o departamento infantil da igreja e depois foram aqui escritórios, um tempo de trabalho, mas hoje um espaço de comunhão, um espaço preparado para as crianças brincarem ali no playground, enquanto seus pais estão aqui fazendo refeições, reuniões, encontro com amigos, discipulado, um lugar dedicado para você poder ser servido como igreja, mas também servir uns aos outros. E falando em amar e servir, estou aqui agora no nosso novo berçário, um espaço pensado, bonito, um espaço gostoso para receber as nossas crianças de 0 a 2 anos. Você, pai, que tem crianças, você deve estar com o coração ansioso para conhecer aqui, mas não para por aqui. Nós vamos continuar investindo nas nossas crianças nos outros andares. É assim que nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja que serve, uma igreja que abençoa. Amém. Você pode aplaudir a Deus por tudo que Ele tem feito nessa igreja, nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou Wilson Lima, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos, pele clara, estou usando um óculos marrom redondo, uma jaqueta preta, uma camiseta preta, uma calça jeans azul e um tênis preto. Fim da minha autodescrição. Tem visitantes aqui hoje? Levante sua mão assim. Tem visitantes aqui? Olha só que família linda, que Deus abençoe vocês. Olha só, mais alguém lá. Vocês estão na casa do Pai, então vocês estão em casa. Se sintam em casa, tá? É um motivo de muita alegria ter vocês aqui. Tem um pessoal aqui também nos acompanha. Olha só ali, família linda. Que Deus abençoe vocês. Tem um pessoal que veio lá de Campina Grande do Sul, pastor Danira, hoje, participar da nossa célula. Cortaram o trecho hoje aí. Que maravilha. É muito bom fazer parte de uma igreja que ajuda outras pessoas, outras igrejas. É muito bom. E toda vez que eu vejo esses vídeos aqui, o meu coração se alegra, porque a gente sempre ouve falar de milagres que Jesus faz milagres. Às vezes até pessoas falam assim: poxa, a gente não ouve mais Jesus fazer milagres e maravilhas. Mas eu sempre gosto de falar que momento de dízimos e ofertas é um momento onde mais acontecem milagres. Isso que nós acabamos de ver são milagres. Romanos 8,32 diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante que Deus, Ele é como o nosso Pai aqui da terra, e para ensinar a gente algumas coisas, Ele faz primeiro, Ele é o exemplo. Deus, Ele começou doando, deu o seu filho, para que nós pudéssemos ver esse exemplo, e hoje tudo que chega às nossas mãos de recursos que Ele nos dá, seja para ajudar outras pessoas também. Momento de dízimos e ofertas é um momento alegre, feliz, aonde nós semeamos milagre na vida das outras pessoas. Mês passado a minha casa foi alvo de milagre de Deus. Eu creio que outras casas aqui também foram alvo de milagres de Deus, porque alguém decidiu ofertar uma semente de fé. Então esse é o momento onde nós honramos a Deus, adoramos a Deus através daquilo que chega até as nossas mãos. Assim como Ele doou seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida em abundância com Ele hoje, nós podemos tomar o mesmo exemplo e tomar a nossa semente hoje e semear nesse campo da fé. Eu quero te convidar hoje a semear milagres. Fique de pé, por gentileza, a gente vai fazer uma oração. Eu não sei o que sua casa está passando, não sei como o seu coração chegou aqui, mas eu creio que o nosso Deus, Ele não age dentro de uma caixinha de regras. Você pode ofertar aqui e o milagre acontecer na sua casa agora. Você pode fazer uma oração para alguém aqui e Deus te dá um presente material depois. Deus, Ele age de inúmeras maneiras. Nós estamos aqui por um único motivo: adorá-lo. E com a nossa adoração, servi-lo. Eu peço que você faça isso com alegria.
com honra, com o seu coração. Feche os seus olhos, nós vamos abençoar agora aqui a sua semente. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade riquíssima de participar de milagres contigo hoje. Eu creio que sementes serão lançadas hoje aqui nessa noite, que frutificarão em casas, em família, em lares, em projetos, em casas que estão precisando, em ministérios que estão precisando. E essa semente não volta vazia. Tudo aquilo que nós sememos no campo da fé, nós colhemos, porque o Senhor não deve nada a ninguém. E obrigado por isso, por nos dar essa oportunidade de servir contigo na obra. O Senhor poderia muito bem fazer tudo sozinho, mas preferiu fazer comigo e com meus irmãos. E hoje aqui como igreja, nós com alegria, com honra, nós vamos semear no campo da fé, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa os sonhos, abençoa os projetos de cada pessoa que for ofertar aqui essa noite. Que ela oferte com coração e com alegria. É o que nós te pedimos e te agradecemos. É em nome de Jesus. Amém e amém. Oferte com alegria através do Pix, tesouraria@pibcuritiba.org.br. Deus abençoe você e sua casa. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. De existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
você pode dizer: Jesus, eis-me aqui. Eu estou muito feliz porque quando nós celebramos um batismo, nós estamos celebrando um novo nascimento. Mas eu estou mais feliz ainda porque a gente pode celebrar o nascimento da Liz, que faz 1 ano. O Paulo e a Esté são nossos voluntários aqui desde sempre. Desde que eu me entendo por gente aqui no Koinonia, eles estão servindo a Jesus conosco, com muito comprometimento. A Esté nos ajudando no ministério infantil, Paulo ali na integração, recebendo todos vocês com muito amor, com muito carinho. E nós queremos pedir ao Senhor que abençoe poderosamente a vida da Liz e de toda a sua casa no dia do seu aniversário. Hoje ela faz 1 aninho de vida e nós queremos abençoar a vida dela. Então, estende a tua mão para cá e nós vamos pedir ao Senhor que também estenda a mão de poder dele sobre a vida da Liz. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a Liz é um presente para nós. Poder acompanhar o seu crescimento, ver a sua família reunida ao redor de Jesus continuamente, ver o compromisso que eles têm com o Senhor, com a tua obra, ver o quanto o Senhor tem usado a vida deles com poder. Mas hoje, como igreja, nós estendemos as nossas mãos sobre eles, pedindo a bênção extraordinária do Senhor sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a Liz cresça não somente em estatura, mas em graça na presença do Senhor. E que dia após dia, ao crescer, o Senhor se revele a ela com amor, através dos seus pais, através das suas vovós que estão aqui também. E que em nome de Jesus, ela possa ver Jesus em nós também, aqueles que participarão da sua vida indiretamente ou diretamente nesse culto, nesse ministério. Pai, estende a tua mão de poder e de graça sobre ela e toda a sua casa, abençoando poderosamente a vida da Liz. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, Liz. Que gostoso. Muito bem, você pode sentar-se. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m. Hoje eu estou usando um blazer mais para o tom azul, meio cinza, uma camisa azul, uma calça jeans azul também. Hoje eu estou todo azul, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está a Poliana, que é a nossa intérprete hoje, para ajudar a comunidade surda. Fim da minha autodescrição. Gente, eu estou muito feliz também de ver o Luiz hoje servindo aqui. Eu acho que é a sua primeira vez servindo aqui, Luiz, como fotógrafo? Levi. Gente, eu vou trocar às vezes o nome das pessoas. Já chamei o Jorge várias vezes de Pedro aqui na frente de todo mundo. Pastor, vou te chamar de outro nome também, nem se preocupa. Mas Levi, muito obrigado pelo seu coração, está vindo hoje aí servir com a gente. E muito obrigado a todos vocês que estão servindo ao Senhor Jesus nesse ambiente de adoração, nesse culto aqui na quarta-feira, seja na interpretação, seja atrás de uma câmera, ou aqui embaixo. Acho que nem todo mundo sabe, aqui embaixo tem uma tropa. Esse pessoal está ajudando a gente a fazer a transmissão do culto pela TV, pelas redes sociais, pelo YouTube, para ser mais específico. E logo nós vamos ter novidades, tá, gente? Você que acompanha a gente, você fica esperto aí que a gente vai avisar daqui a pouco para vocês. Mas nós vamos mudar para um canal próprio. O culto Koinonia, ele não vai ser transmitido mais pelo canal da PIB. Então você que acompanha a gente, são mais de 1000 pessoas durante a semana que acompanham esse culto. Então essas pessoas vão ter um canal já exclusivo, vai ficar mais fácil de achar os cultos. Eu espero que lá a gente tenha também alguns recortes das nossas canções, das canções que são feitas aqui
o nosso grupo tem bastante habilidade e se dedica bastante para fazer esse culto chegar no seu lar. Então, logo, logo a gente também vai ter um canal próprio aí do Koinonia, e você vai poder acessá-lo com mais facilidade e encontrar mais rápido também as reflexões das mensagens, ok? Eu queria hoje conversar com vocês sobre um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22. Ontem, na verdade, essa semana nós estamos passando por uma espécie de frenesi na nação brasileira, por causa da convocação da seleção, e era a gente falando nisso para cá, e gente falando nisso para lá, e criança orando na internet, criança chorando, porque claro, né, vocês sabem o nome, eu acho que é melhor não mencionar, mas um atacante específico foi chamado para a seleção e tal. E eu fiquei pensando, gente, interessante como nós reagimos a esse tipo de movimento. Mas eu queria lembrar você que você foi convocado também para a melhor seleção de todas. Você foi convocado para a melhor seleção de todos os tempos. Essa é campeã, essa sempre será campeã, porque o nosso treinador, já conquistou tudo que você imaginar. Mas veja o retrato dessa convocação em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. A cena é um tanto quanto admirável. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Jesus está andando de manhã cedo, e eu imagino o céu todo laranja ainda, à beira do mar da Galileia. E o mar da Galileia tem uma praia que é um tanto quanto diferente. As pedras são bem pequenininhas e tem alguns lugares apenas que tem areia. Eu fico imaginando que Jesus estava andando nesse lugar que tem areia. Provavelmente ele veio mais cedo ainda. Ele estava orando, vendo o sol nascer, e ele levanta da sua oração e vê 2 irmãos, e ele diz: eu quero convocar vocês para a melhor de todas as seleções. E aí esses 2 irmãos já aceitam o desafio, fala: opa, eu aceito o desafio. Ele anda mais um pouquinho, encontra mais 2 irmãos e diz: eu quero convocar vocês para a melhor de todas as seleções. Você topa caminhar comigo? E esses 2 estavam acompanhados do seu pai. Eu fico imaginando eles olhando para o pai, e o pai falando: vai logo, o que você está esperando? Essa é uma oportunidade única. Vai logo, o que você está esperando? Essa é uma oportunidade que vai mudar a sua vida, e através da mudança da sua vida, mudará a vida de outras pessoas. Então eles deixam tudo, largam tudo e começam a seguir Jesus. A partir daquele momento, homens que socialmente parece que não tinham tanta relevância assim, foram tocados pela graça. E quando a graça toca o ordinário, eles experimentam o extraordinário. Quando a graça toca aquele que parece que não tem relevância nenhuma na sociedade, ele se transforma numa grande influência, uma influência tão poderosa, mas tão poderosa, que os ensinos que eles assimilaram durante 3 anos impactam a nossa vida ainda hoje. Mas sabe, tem coisa por trás dessa narrativa que eu gostaria que você compreendesse. O menino judeu
quando ele completa 13 anos, ele passa por uma cerimônia muito importante. E nessa cerimônia, a cerimônia do Bar Mitzvah, ele tem que ler o texto sagrado pela primeira vez. E quando ele lê, se ele lê com desenvoltura, alguns olheiros, mestres, estão ali prestando atenção se ele vai ler e explicar aquele texto de forma coerente. Então aquele menino é convidado a ser discípulo daquele mestre. E a família toda celebra, porque pela primeira vez pode ser que ele saia do anonimato, pode ser que ele saia da invisibilidade, pode ser que ele tenha a maior de todas as oportunidades que o menino tem na vida, nesse contexto. Mas não foi isso que aconteceu com Pedro, Tiago, João, não foi isso que aconteceu com esses meninos. Eles já estão seguindo os passos dos seus pais, eles já estão num ambiente que aparentemente, e talvez até aos olhos deles, não tem tanta relevância, não tem tanta importância, não gerará tanto impacto social. Então, quando o mestre dos mestres os convida para segui-lo, diante deles está a maior de todas as oportunidades. E sabe, esse convite é estendido a nós ainda hoje. O versículo 19 diz assim: Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Ainda em nossos dias, nós somos chamados para a melhor de todas as seleções, somos convocados para viver o extraordinário ao lado de Cristo. Homens comuns foram tocados pela graça, e o ordinário se transformou em algo extraordinário, porque eles aceitaram o convite de participarem da melhor de todas as seleções. Jesus lhes deu um grande propósito, um propósito maior do que eles poderiam conceber, uma visão melhor do que eles poderiam ter, uma experiência tão gigantesca que eles nunca na sua história poderiam imaginar, que eles serviriam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, o Criador de todo o universo. Foi esse que se fez homem e disse: eu estou vendo você, venha, siga-me. Você não teve aquela oportunidade, mas agora eu estou te dando uma oportunidade ainda maior, ainda melhor. Venha e siga-me. E eles abraçaram esse novo propósito, um propósito maior, um propósito melhor. E assim as suas vidas foram transformadas para sempre. Jesus chama esses discípulos para que eles desenvolvam os seus dons, os seus talentos de uma forma que nenhuma faculdade pode fazer, nenhuma escola pode fazer, nenhum treinamento pode fazer, nenhum coach pode abrir a sua mente e dizer: agora você vai fazer assim, agora você vai viver assim, agora você vai experimentar isso. Não, nenhum pode fazer isso. Mas para eles, caminhar com Jesus foi uma oportunidade riquíssima para descobrirem mais sobre eles mesmos. E quanto mais eles caminhavam com Jesus, eles olhavam para dentro de si mesmos e descobriam que eles podiam desenvolver mais do que eles imaginavam que podiam. Sabe, às vezes nós não nos desenvolvemos tanto porque não temos recursos. Ainda há pouco na célula, estava falando isso com o Jorge. O Jorge estava reclamando um pouco, que ele esquece das coisas. E aliás, Jorge, eu conheço uma outra pessoa que reclama bastante, que esquece das coisas. Essa senhora está sentada aqui à minha esquerda. A senhora, minha mãe, e esquece das coisas. E às vezes nós esquecemos das coisas, eu também esqueço das coisas. A gente esquece porque não tem recursos, estratégias para nos ajudar a lembrar. Mas imagina você, um pescador que não tinha recurso, literalmente cognitivo, porque não tinha sido escolhido por um mestre. Ele não tinha recurso intelectual, porque ele não tinha sido instruído nas escolas rabínicas.
Eles não tinham recursos financeiros, porque a pesca nem sempre era tão boa. Mas sabe o que acontece? Jesus os vê, e mesmo sem os recursos que eles imaginavam que precisavam, Jesus usa a vida deles com poder. Todos os meses, nós do Ministério Eficiente recebemos uma oferta de um rapaz que mora no interior da Bahia. Esse rapaz, todo mês, faz uma oferta de R$20. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Ele entra no site da igreja, ele vai lá, faz um pix de R$20, e ele manda uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, essa é a minha contribuição desse mês para ajudar as pessoas com deficiência. Mas um dia ele me mandou a foto dele, ele me contou a história da família dele. Ele é uma pessoa com deficiência, que nasceu com muitas limitações. O corpo dele tem muitas atrofias. E ele tem mais irmãos nessa condição. E eles vivem com aposentadoria, o seu pai já faleceu, e quem cuida deles é a mãe. São 3 pessoas na mesma condição e uma mãe cuidando. Mas aí eu fiquei pensando, gente, ele precisa mais desse recurso do que o ministério precisa desse recurso. E um dia eu fui falar para ele, ele falou: não, essa é a forma que eu tenho de desenvolver ainda mais a minha generosidade. Essa é a forma que eu tenho de ampliar ainda mais a minha visão. Essa é a forma que eu tenho de colocar os meus dons, os meus talentos, os meus recursos diante de Deus para abençoar a vida de outros. Não tira isso de mim não, pastor. E eu falei: não, nem está mais aqui quem tinha conversado desse jeito. Vamos mudar de assunto? Eu acho inclusive que você pode fazer uma oferta de R$25 no próximo mês. Mas o fato é que, às vezes, os recursos estão nas nossas mãos e nós não conseguimos perceber. Às vezes, nós somos dotados de tantos dons, de tantos talentos, e esses dons e talentos não são desenvolvidos porque não estamos entendendo o chamado de Jesus para a nossa vida. Eles eram pescadores, eles lidavam com peixe, mas o chamado de Jesus é: venham e eu os farei pescadores de gente. Nós somos convidados a viver essa amplificação da visão, daquilo que nós já temos, daquilo que nós entendemos como recurso, mas Deus pode nos dar muito mais. Muito mais. Mas não é só isso. Quando eu olho para esse texto, eu preciso fazer algumas perguntas. Os discípulos entenderam qual era a função deles, o propósito deles, e onde eles deveriam aplicar os seus dons e os seus talentos. Você já entendeu qual é o propósito da sua vida? Como Deus pode usar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos? Qual tem sido o impacto da sua vida no reino de Deus? Versículo 22 nos diz: então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Nós não somos apenas convocados para viver o extraordinário, nós somos convocados a dar passos de fé mais profundos. Alguns estudiosos vão dizer que os discípulos beiravam a adolescência quando fizeram isso. Deixaram pai, deixaram profissão, deixaram tudo para viver pela fé, para depender de Deus. Esses homens não tinham tanta experiência, esses homens não tinham tantos recursos, esses homens não tinham tantas habilidades, mas uma coisa eles tinham que nós precisamos ter: fé. Para largar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos ímpetos, a nossa impulsividade, e moldar a nossa vontade naquele que pode nos abençoar, que pode nos conduzir, que pode nos usar com poder. Eu estou confiando em Jesus? Ou eu estou confiando nas minhas capacidades? O que me impede de dar um passo de fé na direção dele?
Como posso crescer em fé? O que eu preciso largar? Os discípulos precisaram largar as redes, o barco. O que você precisa largar hoje? O que você precisa abandonar hoje para dar esse passo de fé tão profundo que você vai começar a enxergar as coisas extraordinárias de Deus e elas se tornarão natural para você, porque você vive pela fé. Sabe? Hoje nós tivemos a alegria de batizar a Gisele, e a Gisele já veio com algumas demandas, às vezes, de oração aqui. Eu falava: Gisele, vamos orar? E ela falava assim: puxa, pastor, já orei, não vi nada acontecendo. Eu falei: não, vamos orar de novo. E naquele dia, eu dava uma cutucada para a gente fazer uma oração com fé. Daqui a um dia, daqui a uma semana, ela já voltava e dizia: pastor, não sei o que acontece, mas está tudo resolvido. Quando nós damos passos de fé mais profundos, nós podemos crer que está tudo resolvido. Antes das coisas começarem a ser elaboradas na nossa mente, se nós estamos vivendo pela fé, já está tudo resolvido. Antes do problema surgir como uma prova, como um desafio, como uma batalha, como algo que vai nos instruir, como uma classe da faculdade espiritual, já está resolvido se eu vivo pela fé. Esses meninos, esses garotos, esses discípulos fizeram isso. Eu não sei se você teria coragem, ou se eu teria coragem de fazer isso. Jesus chegasse assim: olha, abandona tudo, vem e me segue. Eu falei: como? Como assim? Mas e toda a minha estrutura organizacional, e todo o meu planejamento estratégico, e todo o meu planejamento financeiro, como é que eu vou ficar longe, fora dessa caixa que eu mesmo criei para que eu habite? Viver pela fé é uma loucura. Uma das grandes loucuras da fé cristã, do comportamento cristão. Saber que os passos que você dá, o Senhor está à frente, e Ele está te conduzindo. Mas quando nós olhamos para esse texto, aprendemos que nós não somos apenas convocados para viver o extraordinário, não somos apenas convocados para dar passos de fé, ou mais profundos de fé, somos convocados também para permanecer. Esses discípulos certamente tiveram muitas tentações durante esses 3 anos. Eu posso imaginar: falta financeira, saudade da família, eles tinham que ficar andando para um lado e para o outro, eles eram ameaçados, eles estavam completamente contra todo o discurso religioso. Jesus desafiava aqueles que dominavam a religião, e eles estavam juntos naquele bolo. Então eu fico imaginando o desafio de permanecer. Mas quando você é tocado pela graça, e o natural, o ordinário se torna extraordinário, nada vai fazer você se desfocar. Você vai estar focado no propósito, na experiência que Jesus está te dando. Isso é espantoso. Sabe, eu já tive algumas oportunidades de sair dessa igreja. Algumas, muitas. Digamos que algumas igrejas gostam de me ouvir pregar, me queriam como pastor daquela igreja. Já recebi alguns convites bem tentadores, inclusive, de igrejas bem grandes para fazer uma mudança. E todas as vezes que eu fui orar, e orei algumas vezes, já com o coração quase que inclinado para isso, John. Mas aí Deus falou assim: eu gosto que você faça o que você faz.
Eu gosto que você pregue do jeito que você prega, mas eu gosto muito mais quando você fala de pessoas com deficiência, sonha com projetos para pessoas com deficiência, lidera pessoas com deficiência e conduz outras pessoas sem deficiência a perceberem pessoas com deficiência na sociedade. E talvez eu não vá encontrar outro parecido assim com você, meio maluquinho, para fazer esse tipo de coisa. Nossa, amado, não. E eu falei, ok, vou ficar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Quando eu respondi, pastor Sebastião, que eu ia ficar onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo, Deus começou a abrir tantas portas, umas portas assim que eu nem imaginava que seriam abertas tão rapidamente. Uma delas é a construção da Jones House. Eu não sei se você já conhece a Jones House, você que está na TV, pela rádio também, é importante você ouvir isso agora. A Jones House é um centro internacional para pessoas com deficiência. Ali nós temos treinamento para as mães, então cursos para mães de pessoas com deficiência, que elas se dedicam muito aos seus filhos e por vezes abandonam a sua profissão e precisam ir para o lado do empreendedorismo. E lá então nós fazemos vários cursos e elas são treinadas e a partir desse treinamento elas podem ter uma renda extra dentro daquilo que elas vão aprendendo. Nós também temos atendimentos da área da terapia lá. Temos psicologia, temos fisioterapia, queremos ter fonoaudiologia, queremos ter terapia ocupacional. Já temos um consultório para dentistas lá, ainda não temos um dentista. Temos também consultório para oftalmologista, ainda não temos um oftalmo lá. Temos um oftalmo, na verdade, que vai uma vez por mês atender lá, mas a demanda é muito grande, precisamos de mais voluntários. Temos um curso que é fantástico. Hoje nós temos, se eu não me engano, 13 alunos com síndrome de Down, entre síndrome de Down e autismo, adultos. Temos o projeto Agir para crianças, que é um contraturno escolar para crianças. É um ambiente que recebe muitas pessoas e transforma vidas. Entregamos cadeiras de rodas ali, com demandas, são muitas demandas, então no tempo que os nossos voluntários conseguem ir lá para fazer uma manutenção de cadeira de rodas, a gente vai fazendo as entregas. Isso tudo veio e caiu do céu para nós, literalmente. Deus falou, ok, eu aprovo o que você está fazendo, eu vou abençoar essa área. E mandou para nós, sem pedir carta de recomendação ou coisa do tipo, $1,5 milhão para nós investirmos em pessoas com deficiência ali. E é o que nós estamos fazendo hoje. E muitas outras coisas extraordinárias, porque quando o ordinário é tocado pela graça, você pode experimentar coisas que a sua mente não consegue conceder. Sabe, Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer isso: Deus tem muito mais, abundantemente além do que você pode pedir ou imaginar, mas você precisa aceitar o convite para fazer parte da maior e da melhor seleção de todas. Esse convite ainda é feito hoje. Então, o que significa seguir Jesus para você? Você está disposto a largar a tua rede para segui-lo? O que você precisa sacrificar ou abandonar hoje para caminhar ao lado dele? Como é que você pode refleti-lo diariamente ao ponto da sua vida que foi impactada por ele passe a impactar a vida de outros? Essas são questões que devem nortear a nossa vida, mas também devem nos impulsionar a tomar uma decisão. Eu quero ou não fazer parte dessa seleção? Porque às vezes você pode até acreditar, achar que você já faz parte, mas uma evidência que é muito clara para nós é você em movimento. Se você está apenas sentado, ouvindo, você acha que você faz parte.
Você está sendo chamado, mas você ainda não está treinando para essa seleção ter a vitória através da sua vida também, e outras vidas serem impactadas por aquilo que Deus está fazendo em você. Então o chamado de hoje é muito simples: movimente-se, faça algo, porque o Senhor está te chamando, e Ele quer que os dons que você já recebeu sejam desenvolvidos de forma tão poderosa, que o impacto da sua vida chegue a 1000 gerações, milhares de gerações após você, porque você entendeu que o chamado também é para você. Como é que você pode fazer isso? Você pode participar de uma célula a princípio, aprender um pouquinho como é que faz. Na sequência você se torna um líder de célula. Você pode ser um voluntário aqui na quarta-feira, cuidando de crianças, tirando fotografia, ajudando na transmissão através da operação dessas câmeras, sendo um intercessor. Nós precisamos de um exército de intercessores na quarta-feira. Você pode ajudar na integração. Nós queremos começar vários movimentos aqui e precisamos de você. Você está sendo escalado. Mas imagina, conjectura apenas, se de repente o atacante que foi chamado e que parece que o povo brasileiro inteiro gostou, eu inclusive gostei, ele dissesse assim: não, eu não tenho interesse em jogar mais na seleção brasileira. Não pareceria um absurdo? Pareceria ou não pareceria? Pareceria um grande absurdo, mas é exatamente o que algumas pessoas fazem hoje. O Senhor nos chama para a maior e melhor seleção de todas, e às vezes nós inconscientemente dizemos: não, eu não tenho interesse em jogar nessa seleção, esse time aí deixa que outro participe, eu vou ficar na minha, eu vou ficar só contemplando. Nós vamos orar agora pedindo para que o Senhor nos tire dessa paralisia espiritual e da alma, e nos ajude a nos movimentarmos na direção dEle, e a desenvolvermos os dons e talentos que Ele já colocou como sementes na nossa vida, para que essas sementes, esses dons, esses talentos abençoem a vida de outras pessoas. Você aceita esse chamado para jogar nessa seleção? Se você aceita, se coloca de pé, e nós vamos pedir um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, um derramar da unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. E saiba, as oportunidades vão aparecer diante dos teus olhos. Às vezes é servir alguém, às vezes é orar por alguém, às vezes é doar algo, às vezes é como esse garoto, esse jovem lá do interior da Bahia, ofertar na vida de alguém. Quem sabe estar presente mais vezes na vida de um outro alguém. As oportunidades vão estar diante dos teus olhos, e cada uma delas vai ser uma riqueza única, especial, para que o reino de Deus se revele através da sua vida. Senhor Jesus, obrigado, porque nós fomos convocados para a maior e melhor seleção que existe, a seleção do reino de Deus. Nós somos chamados para experimentar o extraordinário, fomos convocados para viver de forma mais profunda a fé, fomos chamados para permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós somos convidados, chamados para viver o extraordinário, e hoje o teu povo se coloca de pé nesse lugar dizendo: é isso que eu quero. Eu não quero perder as oportunidades, eu não quero ficar aquém, eu não quero ficar nessa paralisia espiritual, eu quero ir em lugares mais profundos, experiências mais profundas. Pai, então em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo agora, e que esse Espírito fale ao nosso espírito, nos
orientando qual o passo que precisamos dar na direção de Jesus, largando as redes, deixando o barco, aquilo que nos prende e enche o nosso coração de tamanha fé, para que os nossos passos sejam passos de fé, para que a nossa vida seja uma vida que vive como a vida do justo, porque o justo vive pela fé. Abençoa-nos, Pai, de forma poderosa, de forma extraordinária, para que o transbordar em nós transborde também na vida de outros. É a oração que fazemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e não desperdice o chamado que está sendo feito para a sua vida, para que você seja uma bênção onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Queria desafiar você a convidar mais alguém na próxima semana. Nós queremos ver pelo menos essa primeira parte aqui do templo, cheia de gente servindo, adorando, louvando, buscando, aprendendo de Jesus. O chamado começa aí, você chamando outros para juntos adorarmos a Jesus. Não esquece, 7h nós temos as células. Temos células de jovens, células de adultos, temos célula de mulheres, queremos começar as células de casais. Se você falar assim, não temos mais espaço, podemos tomar conta daquele restaurante inteiro. Você vem antes, faz um lanche, alguém abre a Bíblia, ora um pelo outro, conversa um pouquinho sobre a palavra de Deus, aprendemos mais de Jesus e depois vemos como comunidade adorar o nome de Jesus aqui. E não esquece, depois dessa canção, o culto nesse lugar termina, mas ele continua em todos os lugares onde você estiver, sejam lugares reais ou virtuais. O teu culto está sendo percebido por Deus. Adore-o em espírito e em verdade em todo o tempo. Vamos adorar o Senhor com essa última canção. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. És minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia.
possamos ir para nossas casas realmente carregando esse nome do Senhor e proclamando onde passarmos as verdades que aprendemos aqui. Nos encontramos aqui na próxima semana, na próxima quarta-feira. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.